Rochedo. Tranquilo, né? Então, mais uma vez, pessoal, bom dia a todos, certo? Como eu falei para vocês mais cedo, a gente vai ter uma introdução à nossa nova disciplina, certo? A gente vai estar iniciando os conceitos básicos de arquitetura e manutenção de computadores, tá? Então, vou aqui apresentar para vocês como que vai ser essa disciplina e, na sequência, a gente já faz a nossa introdução, tá bom? Então, a todos um excelente dia. Somos em 21 pessoas, certo? Quase metade aí da sala, tá? E já é um quantitativo bem legal para a gente iniciar. Tranquilo? Então, vamos lá, né? Arquitetura e manutenção de computadores, pessoal. Primeira coisa, né? O Vitor já falou anteriormente que acha que a gente vai só fazer manutenção, vai consertar os computadores, né? Falei nada não, mano. Falou. Mas antes disso, gente, antes de a gente fazer um conserto, prestar uma manutenção, a gente tem que diagnosticar o que o computador tem, né? E a gente tem que ser preciso no nosso diagnóstico, né? Por exemplo, o médico, ele tem que ser bem preciso no diagnóstico dele, porque aí corre o risco de vida de uma determinada pessoa, né? A gente tem que ser preciso no nosso diagnóstico, porque corre o risco do computador não funcionar mais e também corre o risco do bolso da pessoa, né? Do bolso do nosso cliente. Então, a gente tem que ser bem preciso no diagnóstico de um problema de um computador, entender primeiro o que ele tem, né? O que ele possa vir, quais os sintomas que estão aparecendo, tá? Então, a palavra da nossa disciplina é diagnóstico de qualidade, tá, pessoal? Então, vocês têm que ter um diagnóstico de qualidade, tá? Para poder consertar, né? Fazer uma manutenção em um computador, tá? E aí, pessoal? O que é a manutenção de computadores, certo? Alguém aí me diz o que é essa manutenção? Vamos lá. Alguém que se prontifique. O conserto de computadores, verificação do erro e a manutenção depois do conserto. Isso. Mas eu te pergunto uma coisa, ô Vitor. Hoje, Vitor e os demais, hoje, é só computador, desktop? Não, pode ser tanto celular, relógio, TV, A gente, notebook. a gente sabe que hoje, gente, computador é uma palavra meio que obsoleta, né? Porque hoje a gente utiliza dispositivos computacionais. Então, por exemplo, o meu telefone é um dispositivo computacional passível de manutenção. O meu notebook ele é um dispositivo computacional passível de manutenção. O meu computador de mesa é também um dispositivo computacional passível de manutenção. E demais outros dispositivos, né, que estão aí conectados, certo? Que fazem o uso de processamento de dados, né, que tem uma determinada saída. Então, tudo isso faz parte dos dispositivos computacionais, tá, pessoal? Então, a priori, né, de início, a gente vai estar trabalhando com manutenção de computadores, certo? No final da disciplina, certo? A gente vai ter depois que a gente já tiver habituado com a manutenção de computadores, né? Por conta que ele é um dispositivo de maior dimensões, né? A gente consegue enxergar melhor os componentes, e aí a gente parte para uma manutenção de notebooks, tá? A ideia é a gente conseguir abraçar essas duas causas, né? Infelizmente, manutenção em celular, a gente não tem tempo viável para poder estar ministrando um curso desse tipo, tá? Mas manutenção em computadores e em notebooks, né? Se tudo correr bem, a gente vai conseguir estar efetivando, certo? Isso aí, tá ok, pessoal? Então, vamos lá. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo da nossa disciplina, né? Montar um computador. Você tem que saber montar um computador. Por exemplo, se você for trabalhar em uma empresa que presta serviço na manutenção de laboratórios de informática, se você não sabe montar um computador novo, direto da caixa, você pode mudar de emprego, tá? Então, a gente vai ter primeiro essa noção de montagem de computador, né? Abordando a instalação das peças e as suas funções até a verificação de funcionamento do sistema completo e dos seus componentes em si, né? Então, conhecer e verificar todos os tipos de manutenção preventiva e corretiva, tá? Então, existe a prevenção e a correção. A prevenção, pronto, vamos lá. Meu amigo aí, João Lucas,
Qual a diferença que você acha, tá? Não pode errar, não tem problema, tá? Qual a diferença que você acha que existe entre a manutenção preventiva e a corretiva? Acho que a preventiva é para se prevenir de algum erro futuro. E essa outra manutenção é que para corrigir o erro, que deve ter um dano causado. Muito bem. É exatamente isso, né? A preventiva, ela vai evitar futuros danos ao computador, e a corretiva é quando já existe um dano, né, bem específico, e aí você tem que fazer essa medida de correção, tá? Então, muito bem, João Vitor, obrigado. Então, pessoal, a manutenção de computadores, né, como eu falei, de dispositivos computacionais, ela vai de diversos nichos, né? E aí ela também chega, né, a estar presente em dispositivos de rede, tá? Porque os computadores também são dispositivos de rede. Então, a gente também vai ter um pouquinho de noção dessa manutenção em alguns dispositivos, tá bom? Seguindo. Quais são, pessoal, as habilidades e competências que vocês terão que ter nessa disciplina? Conhecer os principais componentes de um microcomputador e realizar sua instalação, tá? Então, se eu perguntar hoje aqui para vocês, podem ir jogando aí no ar, né? Quais são os componentes de um computador? Vamos lá, ver se vocês lembram. Diego, me diz um. Sei lá, eu nunca mexi em computador, não. Mas a gente já estudou isso. trabalha... A gente já estudou. A gente... Mel, um componente, Mel. Acho que a Mel não está aí. Yara. Placa de vídeo. Teclado. O Diego, o teclado ele já é externo, né? Tu lembra que a gente viu que existem componentes internos e os externos, né? E aí eu queria um pouquinho mais de dentro, né? Porque a gente já está focando mais na manutenção, né? Que é os componentes mais internos, tá? Então a gente tem vários, né? Tem placa-mãe, tem HD, tem memória RAM, né? Tem fonte de alimentação, tem gravador, leitor de CDs e DVDs, certo? Então, tem diversos componentes que a gente pode estar prestando essa manutenção, tá? E, claro, tem que conhecer eles para fazer a instalação de um computador. Então, descrever os componentes mais importantes de um computador e suas principais funções, né? Então, conhecer os cuidados, né, a serem tomados na instalação. Na verdade, a CPU é o processador, né? É isso mesmo. Conhecer os cuidados a serem tomados, certo? Na instalação, tá? Então, se você for trabalhar na instalação de um computador novo, você tem que ter a ciência que você precisa se precaver de algumas situações. Por exemplo, a mão da gente, ela tem uma certa energia eletrostática, tá? O que isso quer dizer? Que se você tocar em algum componente, né, tem componentes que são minúsculos, né, são bem micros mesmo. Você pode acabar transferindo um pouco dessa energia eletrostática das mãos, certo? Para aquele componente e acarretar um dano, tá? Então, é crucial que antes de você fazer a manutenção do computador, ou você descarregue essa energia eletrostática, né, pelo menos em sua maior parte, ou então você utilize, né, uma pulseira, que essa pulseira ela inibe a passagem de energia eletrostática na hora que você estiver fazendo a manutenção, tá? Então, esse é um dos cuidados básicos, né? Outros cuidados é como você pega o componente, se você vai pegar uma placa de circuito, uma placa-mãe, uma memória RAM, certo? Nunca pegue tocando nos componentes da peça, né? Sempre pegue nas extremidades, tá ok? Isso vai ajudar você aí a prevenir futuros problemas, tá? Diferenciar manutenção preventiva de manutenção corretiva, como o João Lucas já falou anteriormente, tá bom? Até aqui deu para entender, pessoal? Tá tranquilo? Tranquilo. Ótimo, beleza. Vamos seguindo aqui, né? Então, qual é o conteúdo que a gente vai ter aí, certo? Nessa disciplina. Nesse módulo 1, a gente vai dar uma revisada, certo? Nos principais personagens e um pouquinho na história da computação, tá?
Depois, a gente já vai iniciar com sistema binário e sistema decimal, tá, pessoal? Aqui a gente já viu o sistema binário lá na informática básica, só que agora a gente vai trabalhar com operações com esse sistema binário, tá? E hexadecimal e juntamente com decimal, tá bom? Então, a gente vai tentar fazer essas operações. Na sequência, a gente vem com a álgebra booleana, tá? A gente vai trabalhar com expressões, ok? Expressões onde se utiliza portas AND, OR, NOR, NAND, NOR e SHOR, certo? A gente vai ver a funcionalidade de cada porta dessa. Cada porta tem uma expressão, cada porta tem um diagrama, tá? Então, eu peço encarecidamente que vocês, né, não se ausentem dessas aulas, porque elas são muito importantes, tá? Depois, a gente vai entender como se dão os processadores, certo? Intel e AMD, principalmente, né, porque são as principais marcas que a gente se tem hoje no mercado, tá? Isso para desktops, né, para celular, tem o Qualcomm, tem a Snapdragon, certo? Então, são processadores altamente bem desenvolvidos e altamente capazes, né, com grande poder de processamento, tá bom? Depois a gente vai entender arquiteturas dos computadores, né? A gente tem determinados tipos de arquiteturas para determinados tipos de processadores, tá bom? Por último, a gente vai entender CISC e RISC, né? Que são dois tipos de arquitetura específica, tá? Para processadores. E por último, a gente vai ver um pouquinho de circuitos digitais com multiplexadores e demultiplexadores, tá, pessoal? Então, ele é um conteúdo que é uma bolinha de neve, tá? Se você faltar um, quando você vier para o outro, você acaba tendo, né, um pouco de dificuldade, tá bom, pessoal? Deu para entender até aqui? Tranquilo? Rochedo. Tranquilo. Mas será que é só isso? Não. Vem aí a parte, né, segunda parte aí, né? Então, no módulo 3, a gente vai entender alguns componentes, né, como que é o funcionamento, instalação, né, alguns tipos de defeitos específicos de cada componente, tá? Por exemplo, como testar uma fonte de alimentação, como saber se uma memória, ela tá com problema, né? Como saber por que a placa de expansão não está funcionando, tá bom? Depois a gente vai fazer essa montagem, tá? Montagem e instalação dos computadores, né? Um processo de identificação de escolha de componentes, né? O que é isso aqui, pessoal? É para quando um cliente chegar e vai dizer o seguinte: eu preciso comprar um computador, qual você me indica? Isso é muito comum, tá? Então, você precisa entender, né, o perfil de cada usuário. Por exemplo, se... Vou perguntar aqui pro... Deixa eu ver. Vou perguntar pro Mário. Mário, se tu fosse comprar um computador para mim, qual tu me indicaria? Rapaz, qual o seu uso, assim? O senhor precisa de muito processador, de muita placa de vídeo? O senhor renderiza vídeo, essas coisas? Muito bem, Mário. Você não indicou a priori, você perguntou, não é isso? Então, o que você faz para você poder, para você como técnico poder dar uma opinião sobre qual computador ele vai comprar, né? Então, é muito importante você comprar, aliás, você perguntar para o usuário qual é a atividade principal dele, tá? Porque, por exemplo, né, você vai perguntar para um professor da rede pública, né, tudo mais, que não tem esse aporte técnico, né? Ele chega lá, fulano, eu preciso comprar um computador. Aí o que você faz? Não, eu sou professor. Então, um professor faz o quê, basicamente? É vídeo no YouTube, pacote Office, e poucas outras coisinhas, né? Então, eu preciso comprar um computador Core i7 de R$ 4.500 para um cara desse? Preciso? Com 8 GB de... Não. Né? Não tem, é matar um mosquito com canhão, certo? Então, o que você tem que fazer? Você tem que adequar o custo-benefício para cada usuário. E vocês, isso é um trabalho de consultoria, tá, pessoal? Isso pode ser um pontapé inicial para uma construção de uma empresa de consultoria. Porque existe muita gente que ganha dinheiro só prestando consultoria em TI. O cara chega lá, poxa, eu estou querendo montar um sistema de câmeras com servidor que eu posso ver no meu celular, que eu consigo ver o que todo mundo está trabalhando no escritório. Show de bola. O consultor de TI vai lá e diz, olha, você compra esse equipamento, você faz dessa forma, utiliza essa tecnologia, você paga isso e paga aquilo. Pronto.
Ele fez alguma coisa? Nada. Ele só prestou a consultoria. Quem vai fazer é outra empresa. Deu para entender? Tranquilo? Galera, vamos dando feedback aí no áudio para eu poder dar sequência, tá? Tranquilo e favorável. Valeu. Por último, a gente tem esse módulo 5, né? E se der defeito? É quando a gente vai estudar os principais defeitos de computadores, né? Identificação dos principais problemas, a famosa tela azul do Windows, problemas de bip, certo? Quando você inicia o computador, ele fica bipando contínuo, né? E tá ali com problema. Já aconteceu muito comigo. Tá com problema de memória, né? Você retira a memória, faz uma limpeza no computador, tá? Porque é o seguinte, pessoal, a maioria dos problemas é limpeza, certo? A gente chega a pegar computador, já cheguei a pegar computadores que tinha 1 quilo de terra dentro do computador, entendeu? Terra mesmo, certo? Então, a limpeza dos componentes, ela é crucial, né? Porque são contatos, tá? Você tem contatos eletrônicos. Se eles não estiverem limpos, né? Bem efetivos, o contato funcionando bem direitinho, vai dar problema, tá? E aí tem processos de montagem e desmontagem, né? Você tem que saber montar e desmontar um computador, que é comum, né? Algumas pessoas vão, eu sei dar manutenção em notebook. O cara vai lá, pega o notebook do cliente, né? E aí começa a abrir. Quando ele começa a abrir, retira os parafusos e tudo mais. Quando ele vai desconectar a carcaça, né? A tampazinha de trás do resto do notebook, ele utiliza uma chave de fenda e amassa, né? Toda a lateral do notebook. Acaba com a estética do notebook, né? Então, um cara desse aí, ele não teve um certo cuidado, um certo zelo. Que é o correto se utilizar, né? É correto se utilizar algumas palhetazinhas, tipo aquelas palhetas de violão, certo? Tem umas específicas só para manutenção de computador, de celular, de notebook, tá? Porque não marca o dispositivo. Então, isso são cuidados que a gente vai estar repassando para vocês, né? Teste de componentes, né? Como que eu vou substituir uma placa-mãe? Como que eu vou substituir uma fonte de alimentação? Porque uma coisa é saber o que é, outra coisa é saber substituir aquilo, tá? Por exemplo, se eu for substituir uma fonte de alimentação, eu tenho que remover a placa-mãe? Não. Depende da arquitetura. Os fios. Eu tinha que tirar os fios. Mas eu vou ter que remover todos os fios, saber o que é cada fio de uma fonte de alimentação, qual a voltagem que ele está passando por ela, tá? Então, antes de a gente partir para a manutenção propriamente dito, certo? A gente estuda a arquitetura do computador, tá? Então, a primeira parte é uma parte bem de estudo, que a gente vai entender como que passa, né? Os pulsos elétricos, como que passa os dados entre as trilhas ali de uma placa-mãe, que é nessa parte de aqui, ó, certo? De multiplexadores, demultiplexadores, de álgebra booleana, tá? Então, nessa parte aqui, pessoal, a gente vai entender justamente como é que se dá a troca de informações dentro do computador, né? Dentro daquele hardwarezinho, né? Como é que aquele hardwarezinho, aquela coisinha física consegue virar um computador, né? Tá dando para entender, pessoal, até aqui? Então, aqui, se Deus quiser, certo? O rostinho de vocês aí no lugar desse cara, certo? O rostinho de vocês, certo? Como técnico de informática. Observem aí que ele toma todo o cuidado, ó, né? Ele não toca no componente, na memória RAM por completo, tá ok? Então, são cuidados, né? Algumas empresas exigem o uso de alguns equipamentos de proteção individual, outras não, né? Como a gente não tem um órgão regulamentador, essa ação não é regulamentada, então vai depender de empresa para empresa, tá ok? E aí, como será a nossa disciplina, né? Atividades materiais, plataformas digitais, normal, né? O nosso Classroom e Google Forms. Nossa videoconferência semanal, certo? Vou passar muitos vídeos, pessoal. Essa disciplina vai ter seminário, tá? Eu tinha dito que lá em gestão do tempo a gente teria um seminário, mas o tempo ficou apertado, então eu vou deixar o seminário para a gente fazer aqui nessa disciplina, tá? Seminário online, tá? Tem uma ferramentazinha a gente utiliza para manutenção, certo? A gente não sabe se a gente vai retornar esse ano ainda, tá? Se retornar,
a gente precisa trabalhar, a gente vai deixar essas práticas lá para o final do ano, tá? Caso retorne, né? Se retornar, a gente faz umas práticas de manutenção, certo? Mas a gente tem um simulador para isso, tá? O Vitor deu até uma dica aí de um jogo, né? Só que ele é bem pesado, então fica bem complicado para algumas outras pessoas fazerem. Mas eu tenho um simulador que ele é bem levezinho, certo? Que roda no computador. Vou ver se ele consegue rodar no celular também para vocês irem acompanhando, certo? E fazendo, simulando manutenções, tá? E aí, pessoal, o que vai chegar aqui para vocês é a curiosidade, certo? Por quê? Gente, sabe como foi que eu comecei a mexer com o computador? Eu juntei com um colega meu, né? Na época, eu tinha 20 reais. Na época, 20 reais era muito dinheiro. E ele tinha 20 reais. A gente comprou um computador velho por 40 reais só para estudar. Então, o que a gente fazia? Porque a gente não tinha coragem de pegar um computador novo, desmontar e montar de novo, né? Aí, eu e meu colega, a gente comprou esse computador velho pra gente estudar, pra gente fazer manutenção, pra gente quebrar. Então, o que vai acontecer com vocês, gente, o que vai fazer vocês aprenderem melhor é a curiosidade, certo? Hoje tem muita carcaça de computador, tá? Tem muita carcaça de computador por aí, principalmente de notebook também. Então, se você conhece algum lugar, se você conhece alguma pessoa que tem um computador velho, que não funciona mais, que tem um notebook que não funciona mais, o que você faz? Poxa, me dá esse lixo aí, deixa eu estudar com isso. Tentem ir atrás, tá, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, vou deixar isso até como um desafio para vocês, tá? Então, eu vou dar aqui, deixa eu ver, eu vou dar 2 semanas. Daqui a 2 semanas, eu pergunto para vocês de novo, quem já conseguiu um computador velho para vocês estudarem? Pode ser assim? Todo mundo de acordo? Pode. Pode, sim, senhor. Não, ó, gente, não estou dizendo para vocês comprar um computador, não, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo para vocês irem pedir, certo? Sucata, certo? A uma pessoa conhecida que tem um computador com problema, tá? Que tem uma sucata velha que vocês possam treinar, que vocês possam desmontar, quebrar e montar de novo, certo? E outra coisa, compra uma chavezinha Phillips, certo? É baratinho, é 3 reais uma chavezinha Phillips e um borrãozinho. É o que vocês vão precisar de início, tá, pessoal? Depois vocês vão adquirindo mais kits mais completos, tá? Posso ficar nesse acordo aí com vocês, para vocês conseguirem essa carcaça de computador para cada um tem o seu, na sua casinha, para você desmontar, para você fazer, tá? Não, basta uma chavezinha de fenda, certo? Uma chavezinha Phillips, tá? A famosa estrela, né? Basta é baratinha, 3 reais você encontra uma chavezinha dessa por aí, tá? E aí você basta ter uma para você poder fazer o desmonte. Eu acho que na casa de vocês deve ter, o pai de vocês deve ter uma chave dessa também, tá? Então, combinado, viu? Daqui a 2 semanas, no dia 24, na nossa terceira aula da disciplina, eu vou perguntar quem já conseguiu, né, arranjar seu computadorzinho aí para fazer a manutenção. Pode ser assim? Tranquilo? E claro, né, se ele estiver funcionando, melhor ainda, né? É bom porque você treina a parte de software também. Beleza, né? A nossa disciplina tem início hoje, dia 10/9, e ela finaliza no final do ano, dia 17/12, né? Então, a gente vai ter, em média, aí, nesse mês de setembro, 15 horas de aula, em outubro, 25, novembro, 20 horas, e dezembro, 20 horas, tá? Então, é como a gente vai discorrer, tá? Então, são 5 módulos, ok? Então, esse mês de setembro e outubro, a gente fica com o módulo 1 e o módulo 2, tá? Novembro, a gente fica com o módulo 3, e dezembro, a gente fica com o módulo, novembro, a gente fica com o módulo 3, 4, certo? Também, eu acho que ainda dá para ver em novembro, tá? Novembro e dezembro, ok? Então, setembro e outubro, módulo 1 e módulo 2. Novembro e dezembro, módulo 3, 4 e 5. Beleza? Método avaliativo, pessoal. Com toda certeza teremos avaliações via Google Forms. Teremos trabalhos práticos simulados, certo? Seminário em grupo via videoconferência. Esse trabalho prático simulado
como é que acontece, né? Caso vocês consigam essa carcaça de computador ou qualquer coisa, a gente vai montar mini equipes, né? Para também não ter muita gente por equipe. E aí eu vou passar uma determinada atividade para vocês. E aí vocês vão estar gravando essa atividade e me enviando um documento, né? Para fazer a avaliação do que vocês fizeram. Tá bom, pessoal? Atividades no Classroom, participação nas videoconferências e o simulador de defeitos da Intel, tá? Então, a gente vai ter muita nota nessa disciplina, tá? Olha aí, avaliação, trabalho prático, certo? Trabalho prático simulado, seminário, atividades no Classroom vão contar. Lembra que a participação na videoconferência também conta, a presençazinha de vocês, né? E simulador de defeitos da Intel, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo? Vamos seguindo? Tranquilo, professor, tranquilo. Vocês estão tão calados hoje. Vamos lá, vou começar a chamar aqui pelo nome para ver se você está bem. Mirelle, tá tudo bem, Mirelle, por aí? Nós estamos prestando atenção, professor. Tá sim, professor. E aí, o que você achou da nossa disciplina? Vai dar certo? Vai dar show? Ou você está pressentindo o perigo e o caos? Né? Vai dar certo. Tomara. Ixi. Deixa eu ver aqui outra pessoa. Melhor do que lógica. É nada, lógico que é melhor. Não, tô brincando, as duas são ótimas. Enzo, e aí, cara? Deu para entender como é que vai ser a nossa disciplina? Deu sim. Tá ansioso? Tá o quê? Tô na boa. Tá na boa, né? Vamos ver aqui a Cíntia. Tudo bem, Cíntia? Deu para entender como é que vai ser? Tudo ótimo, deu para entender. É melhor que lógica, é verdade, é melhor que lógica. Olha que não é. Anthony, meu querido, meu consagrado. Deu para entender como é que vai ser? Tá tudo tranquilo? Responda no áudio, por favor. Tá bom. Eu tô só escutando mesmo. E dá pra entender bem. Maravilha. Então, pessoal, ela é uma disciplina que ela tem sua parte teórica, certo? Que eu vou tentar passar logo toda na frente, essa parte teórica. E caso a gente retorne ao presencial, a gente faz as práticas na escola, tá bom? Tranquilo para vocês? Tranquilo. Vamos iniciar aqui o nosso conteúdo de hoje, tá? WinRAR. Naquele que você usa a Microsoft Edge. Oi? Naquele que tu usa a Microsoft Edge em vez do Google Chrome. O Google Chrome consome muita memória, cara. Eu prefiro o Edge. Por isso que eu não uso ele, eu uso o Opera GX. Outro que consome muita memória. Não, mas ele... Vamos lá, né, pessoal? Vamos fazer aqui uma revisão, né? Uma passagem no tempo, certo? Sobre a história do computador, bem rapidinho, tá? E aí, depois a gente faz uma atividadezinha mais light, e aí vocês já podem seguir para avaliação de gestão do tempo, tá bom? Então, tranquilo, né? O computador, ele partiu da necessidade, vamos, de contar os rebanhos, né? Eles tinham essa necessidade de contar, né? Então, há 2.000 anos atrás, aí, antes de Cristo, os chineses inventaram um ábaco, né? Que era um sistema de poliazinhas, né? De esferas, que dentro de uma caixinha, né? Como mostra aí a imagem. E aí, esse sistema, ele fazia a contagem das unidades, né? Das dezenas, das centenas, das unidades de milhar, enfim. Matematicamente, foi uma evolução tremenda, né? E aí, chegou aí a evolução do computador, né? Foi se criando. E aí chegou esse cara aí, né? Blaise Pascal, criou a máquina, né? Uma calculadora pascalina, né? A primeira calculadora mecânica, né? Que realizava adição e subtração. Era um conjunto de engrenagens que fazia esses cálculos, certo? Em 1802, o Jacquard, né? Desenvolveu um programa de cartões perfurados, né?
onde indicavam coordenadas para a máquina de TA, né? Ele trabalhava com uma máquinazinha de TA, aquela que faz tecidos, e aí ele conseguiu identificar as cores, os tecidos, ele conseguiu identificar as cores a partir desse cartão perfurado, né? Cada cartão identificava uma cor que ele estava costurando ali, uma forma, um desenho que se estava se confeccionando no TA mecânico, tá? Daí o TA mecânico, certo? Em 1822, Charles Babbage, né, desenvolveu uma máquina diferencial com base em cálculos trigonométricos e logaritmos, certo? Além de 4 operações básicas matemáticas. Então, gente, quando vocês estiverem mais avançados na matemática, vocês vão ver como é importante, né, esse cálculo diferencial. Tanto é que quem for seguir aí na área de exatas, for para engenharia, for para fazer computação mesmo, certo? Tem disciplinas específicas para cálculo diferencial, tá? São mais de uma, cálculo diferencial 1, 2, 3, certo? Cálculo numérico, cálculo computacional, enfim, todos esses cálculos, eles têm bases trigonométricas e logaritmos, né? Acho que vocês já estudaram trigonometria, não já? Se eu não me engano. Já. Seno, cosseno, tangente. E os logaritmos também, né, que são uma inversão de base muito legal, dá pra gente trabalhar com bastante coisa, né, binômios de Newton, né, somatórios, enfim, dá pra gente trabalhar com muita coisa em cima desse cálculo diferencial. Tá? Utilizava o conceito de programação com cartões perfurados, né, então ele pegou a ideia lá do Jacquard e aí, né, aplicou numa calculadora dele de cálculo diferencial. Tá? Olha aí a bichona como era grande. Olha isso, tudo é uma calculadora. Hoje em dia é só uma telinha pra gente, né? Então, vale a pena relembrar aí como era o funcionamento dessas máquinas antigas, né? E aí a gente chega, né, nesta linda moça, né, chamada Ada Lovelace, né, que é a primeira programadora da história. Ela pegou todos os ensinamentos de Babbage, né, e começou a aplicar na sua própria tese, certo? Em 1880, Hermann Holland, né, adaptou a ideia dos computadores da época em uma máquina que realizava um censo. Né? Normalmente, o censo demorava em média de 8 anos para ser terminado. Né? Hermann diminuiu para 6. Né? Então, pessoal, a computação ela sempre foi isso. Né? Ela pega uma situação, um problema do mundo real e tenta melhorar isso, otimizar, diminuir o tempo de execução, certo? Trazer uma maior praticidade. Em 1896, fundou a própria empresa e começou e ganhou o mundo com sua máquina de recenseamento, certo? Alguns anos depois, a empresa passou a se chamar a International Business Machine, né? A nossa tão conhecida IBM, certo? Até hoje, a IBM ela é uma grande empresa de servidores, né? Já comprou algumas marcas, como, por exemplo, a Lenovo, já fez parte, né, do processo de desenvolvimento da IBM, tá? Então, ela é uma empresa que agrega muitas empresas computacionais, de construção de computadores, né, dentre outros tipos. Tá? Mas ela começou aí com esse cara, Hermann Holland, né, fazendo os censos, a consulta à população lá na época, beleza? Em 1896. Depois veio aí, né, a primeira geração dos computadores, a gente já viu isso também lá na nossa outra disciplina, tá? Que foram as gerações a válvulas, que elas tinham que aquecer, certo? Queimavam com muita frequência, porque ela tinha uma alta temperatura, né? Quando se tem uma alta temperatura, fica aí eminente a uma queima, né? Dificuldade de localização, né? Por quê? O que acontecia? Eu tinha 100 válvulas, aí para me descobrir qual foi a que queimou, para eu substituir. Então, isso levava muito tempo, né? Era um esforço tremendo. E aí, não durou muito, né? Essa tecnologia de 46 até 54, né? Aí, uma tecnologia pós-guerra, né? Lembrando, né, gente, que a Segunda Guerra Mundial foi um evento histórico crucial para o desenvolvimento da computação e das indústrias bélicas, né? Porque a guerra, por mais que ela traga muito sangue, muita tristeza, né? Ela acaba de uma via oposta trazendo desenvolvimento, né? Então, se criou muita coisa, se imaginou muita coisa no período de guerra e pós-guerra também. Tá?
Ainda sobre a primeira geração dos computadores, né? Os primeiros computadores foram criados a partir das necessidades militares, certo? O Colossus, na Inglaterra, né? Criado para decifrar o código de mensagem dos alemães, né? Tem até um filme, gente, que eu vou recomendar para vocês assistirem, certo? E não deu para a gente estar passando esse filme para vocês, né? Que era o filme de Alan Turing, né? Que ele fala justamente sobre a criação do Colossus, certo? Que não recebia o nome de Colossus, era um nome de um amigo do Alan Turing, né? E aí, por muito tempo, ficou não foi creditado ao Turing, né? Essa descoberta aí, essa grande virada no jogo aí contra os alemães, né? 50 anos depois, né? Depois do fim da guerra, né? Já nesse século, a Inglaterra reconheceu as contribuições de Alan Turing, certo? Para a guerra, né? A grande contribuição de Alan Turing para a guerra, né? Porque se não fosse essa máquina, que é chamada de Christopher, né? Que era o nome do amigo dele, ele deu o nome da máquina de Christopher. Se não fosse ela, eles não teriam conseguido decifrar todas as comunicações dos alemães, né? Dos Heil Hitler, né? Enfim. Na sequência tem aí o ENIAC, né, inicialmente criado para cálculos balísticos e posteriormente no projeto da bomba de hidrogênio, né, utilizava aí, 19 mil válvulas por ano, né, então ele tinha um custo altíssimo de válvulas, certo? Mas foi muito bem utilizado, né, para cálculos balísticos, né, e ajudou os Estados Unidos também aí no processo de guerra contra os alemães, tá, pessoal? Olha aí como os computadores foram importantes antes mesmo de a gente pensar em computador. Depois, né, de 1955 até 64, surge uma peçazinha minúscula, né, um componente eletrônico, que surge como um grande precursor, né, ele veio substituir as válvulas, né, que esquentavam bastante, queimavam muito, e agora eu tenho um transistor, né, um tamanho relativamente menor, né, muito pequeno mesmo, né, não esquenta e não é pesado, né. Então, ele tem a confiabilidade, né, desses componentes e aumentou a expectativa do tempo de funcionamento. Porque enquanto eu tinha um computador que funcionava a válvulas, certo? Ele demorava, esquentava. Já com transistor, já não tem já não tem esse problema. Tranquilo até aqui, pessoal? Vocês estão relembrando? Tá tudo tranquilo? Posso continuar? Vocês querem que eu repita alguma coisa? Alô? Tá dando certo, professor. Tá indo, tá indo. Gente, eu queria ouvir os demais também, certo? Quando eu pergunto, eu não direciono exclusivamente para o Vitor nem para o Leandro, não. Eu gostaria de ouvir os demais também, tá? É uma forma de vocês participarem também, tá, pessoal? Então, não custa nada vocês abrirem um áudiozinho aí e me dizer se vocês estão ok, tá? Então, quando eu perguntar, vocês dão só um feedbackzinho, beleza? Vamos passar. Opa, Ok. Eu tenho uma dúvida. Não é exatamente uma dúvida, mas. Ótimo, pode perguntar. Naquele tempo eles usavam. Ai, meu Deus. Naquele tempo eles usavam os computadores só para fazer cálculos, porque, tipo, não tinha aplicativo nem nada do tipo. Então eles usavam só para cálculos. Não, isso, é porque é o seguinte, né? A ideia sempre foi calcular, né? Fazer um cálculo balístico. Então, eu não tinha, nessa época, não tinha um computador pessoal como a gente tem hoje, né? A gente chama de PC porque é personal computer, né? Computador pessoal. Nessa época, não tinha essa ideologia de ter um computador por pessoa. Era um computador dentro de uma sala imensa para fazer cálculos. Cálculo de guerra, cálculo balístico, certo? Onde e como eu vou jogar uma bomba para eu acertar a bomba em um navio, em um coraçado, em um torpedeiro. Então, o computador ele era utilizado para guerra, certo? Para cálculos balísticos, para um monte de cálculos. Né? Ele fazia esses cálculos que os seres humanos demorariam para fazer, tá? Ou então para desvendar códigos como a máquina de Turing, né? Mas depois foi que veio ser implantado a questão do computador pessoal. Então, na segunda geração, pessoal, surgem os mainframes, certo? Juntamente aí com os transistores, né? O primeiro computador comercializado, né? Que pôde ser vendido. Então, anteriormente, só quem tinha acesso aos computadores
eram o governo, né? E empresas específicas, mas não podia ser comercializado, tá? Então, a partir da segunda geração, ele começou a ser comercializado. Tá? Teve o seu primeiro display. Não, a internet foi criada já nos anos 90, viu, Vitor? Não era nessa época ainda, não. Teve o primeiro display, né? De 512 por 512, né? A quantidade aí de pixels. E é um custo de $120 mil. Olha aí, um display. Hoje a gente coloca um display por R$120, né? Não dá aí nem $30, $20, né? Por aí. E aí surge o primeiro sistema operacional, gente. Esse sistema operacional, quando vocês forem estudar a disciplina de sistemas operacionais, a gente vai entender o que é esse sistema em lote, certo? Então, os primeiros sistemas, né, tinham um custo muito alto. Era em torno aí de $3 milhões e por aí vai em cima desses sistemas operativos, né? Tu já pensou pagar 3 milhões por um Android, né? Por um sistema operacional para rodar no teu dispositivo, né? Então, esses sistemas, eles tinham processamento em lotes, né? Eles juntavam vários trabalhos e mandavam esse lote para o processador executava e tinha uma saída, né? Desse sistema, tá? O programa era armazenado em cartões perfurados, né? Então, eu pegava um cartão em branco, fazia furos aleatórios, quer dizer que não são aleatórios, né? E a máquina entendia que aquela sequência de furos representava uma determinada informação, tá? Aí, se eu quisesse outra sequência de furos, né? Uma mais à esquerda, outra mais à direita, representava outra informação. E assim foi a primeira forma de armazenar, né, as informações, foi com cartões perfurados, né? Esses cartões eram levados em lotes, né? Uma caixa cheia de cartões perfurados. E aí eles colocavam na máquina. E lá na outra ponta da máquina tinha um resultado, né? Que era uma fita de saída, né? Os resultados saíam impressos numa fita. Então, era uma coisa bem estranha mesmo, né? Você pegava uma informação dentro de uma caixa com um bocado de cartão, certo? Tudo perfuradinho. Imagina aí um cartão de banco todo perfuradozinho, certo? Com os furinhos, onde cada cartão representa uma informação. Então, para você ter um conjunto de informações, eu tenho que levar uma caixa lotada de cartão perfurado, jogar essa caixa de cartão na máquina, essa máquina ia fazer esses trabalhos em lote, né? Porque cada cartão, a união de vários, é um lote de cartões, certo? Iam ser processados e lá na frente ia ter uma saída, certo? Uma saída impressa daquele processamento. Então, era uma revolução gigante na época, certo? Coisa que pra gente hoje parece um tanto quanto estranho. Vocês não concordam? Concordo. Belezinha, né? Surgimento do circuito integrado, né? Aí já faz parte da terceira geração dos computadores, certo? Foi quando dezenas de transistores foram inseridos em um único chip, tá? Então, por exemplo, quando você tem uma memória ROM, né? Um circuito integrado, ok? Com um conjunto imenso de transistores dentro dele, tá? Então, a diminuição dos componentes melhora a eficiência, né? E aumenta a capacidade de processamento, né? Revolução aí na época da década de 60 para a década de 70. Então, eu tenho aí a minha primeira CPU, né? O Knight Central Processor, né? O nosso primeiro processador encapsulado em um único circuito integrado, né? O 4400 integrava 23 mil transistores, né? Realizava operações com palavras binárias de 4 bits, né? Então, podia fazer traduções, né? E aí, esse bichão foi chamado de ENIAC, né? Tá aqui, ele, aqui na imagenzinha, né? Lindo, maravilhoso. Tá? Com a frequência de clock, né? De 108 kHz, né? Sendo capaz de endereçar dados de até 1K de programas, até 4K. Frequência de clock, pessoal. O que é a frequência? E clock? Clock é relógio, né? Então, é a frequência de tempo em que se executa alguma coisa, tá? Então, o clock de um computador é a frequência de tempo que se executa alguma coisa. No caso aqui, ele tinha uma frequência de 108 kHz. Se vocês lembrarem das unidades de medida que a gente trabalhou, a gente tem o kHz, certo? O K, ele é uma determinada medida, né? Depois do K vem o mega, depois vem o giga, não é isso?
Então, kbyte, depois vem o megabyte, depois vem o gigabyte, não é isso? Vocês não lembram disso? Sim, sim. Então, aí tem um fator multiplicativo, certo? Então, quando eu tenho uma frequência em 108 kHz, ela é uma frequência pequena. Por exemplo, se você for pegar uma estação de rádio hoje, ela funciona em megahertz, né? Então, por exemplo, a rádio líder de Itapipoca é o quê? É 103.1 megahertz. Hertz é a unidade de medida de frequência. A gente vai estudar isso também mais lá na frente do nosso curso, tá? Lá em rede de computadores. Se você for pegar a transmissão de Wi-Fi de um roteador, ele funciona em dois canais, né? O 2.4 GHz e o 5 GHz, tá? Se você for fazer você for verificar a transmissão, certo? De uma antena de rádio para outra, né? Você já vai ter aí também o gigahertz, né? Então trabalha aí. Essa frequência, pessoal, é a quantidade de informação que eu posso jogar num pedaço de tempo, né? Então, quando eu trabalho com 108K, eu jogo pouca informação em um segundo, por exemplo. Quando eu trabalho bem por cima, tá, pessoal? Quando eu trabalho com megahertz, eu consigo jogar mais informações nesse segundo. Quando eu trabalho com gigahertz, né, eu consigo jogar gigas de informação em um segundo. Vocês estão conseguindo compreender, pessoal? Sim, sim. É só a título mesmo de vocês entenderem o que é frequência de clock, tá? A gente vai ver mais na frente também. Beleza? Ainda na terceira geração, né, surgiu, né, o fundamento, né, dos sistemas operacionais multiprogramáveis, né? Então, o tempo do processador é dividido entre vários programas. Foi aqui onde a gente começou a ter multitarefa, né? O processador conseguia executar várias tarefas. O tempo do processador é dividido entre vários programas, executando também um programa que verifica a entrada e a saída de dispositivos, né? E todos eles são carregados na memória, né? Surgiu também o termo do time share, né? Que é o compartilhamento de tempo, né? Como eu digo assim, ó, fulano recebe tanto tempo, o outro fulano recebe tanto tempo e o outro fulano recebe tanto tempo para poder executar. Tá vendo como o tempo é importante até na execução e na arquitetura de um processador? Olha aí para vocês verem como tudo se conecta, né? Tranquilo, pessoal, até aqui? É só mais Tranquilo. um título de revisão, certo? Surgimento do SO Unix, né? Do sistema operacional Unix, né? Ken Thompson escreveu uma versão monousuário do MUX, né? Reescrita em linguagem C, tá, pessoal? Por exemplo, sistemas operacionais, alguns deles são escritos em C, tá? Então, menos o Android. O Android, ele é escrito em Java, né? O Linux é escrito em C, o Windows é em C#, né? Então, por aí eu tenho as linguagens de programação que são escritas os sistemas operacionais, beleza? Na quarta geração, pessoal, surge o que a Letícia perguntou, né? Que são os computadores pessoais, na década de 70 até a década de 90, né? Foi quando aí aqueles carinhas lá, o bendito do Steve Jobs, né, com a Apple, e o Bill Gates, né, fizeram essa parceria e conseguiram chegar até onde chegaram hoje, né. Então, o surgimento do microprocessador, né, melhoria na capacidade dos processadores anteriores, maior condensação de circuitos, ou seja, quanto mais se evoluía, mais transistores eu conseguia colocar dentro de um chip pequeno, né. Então, um processador, pessoal, ele é uma infinidade de transistores dentro dele. E isso faz com que ele tenha um alto poder de processamento, certo? Popularização dos computadores pessoais e surgimento dos sistemas operacionais de rede e distribuídos, tá? São dois tipos de sistemas operacionais, tá bom? E aí surgiu as primeiras interfaces gráficas, né? Ou seja, a primeira vez em que um computador apareceu para o usuário propriamente dito, né? Então, aqui eu tenho as minhas GUIs, né? Graphics Unit Interfaces, né? Unidades gráficos, né, dos usuários, tá, pessoal? Foi nessa época também que apareceu aí a primeira versão do Windows, né? Também com uma interface gráfica, tá bom? Quinta geração dos computadores, né? Que é basicamente a de 90, certo? Coloquei aí atualmente, né? Mas é porque ainda estamos nela, mas também já existe a sexta geração, né? Que é a tecnologia vestível.
certo? A quinta geração é a tecnologia móvel, que tem a base toda em tecnologia móvel, utiliza a arquitetura CISC-RISC, né? Arquitetura 64 bits, processadores de alto desempenho, Snapdragon, certo? Qualcomm, computadores com maior capacidade de armazenamento, né? Aqui acima de 500 GB, né? 1 TB, 2 TB, né? Que é o que a gente tem hoje. Surgimento dos primeiros sistemas operacionais para dispositivos móveis, né? No início, gente, antes do Android estourar, né? A gente tinha o Windows Mobile, que era muito forte. Tinha o Symbian também, aí, em meados de 2000, em meados de 2007, 2008, certo? A BlackBerry também era bem forte na época de 2009, 2010. E aí, quando foi em 2010 para 2010, o Android estourou, né? Virou massa, aí começou a sair diversas versões, e aí teve toda essa popularização do Android, que hoje assume aí, em média, uns 88% do mercado de sistemas operacionais. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida que vocês tenham em relação a tudo isso, ou foi mais uma revisão mesmo? Certo? Façam que nem a Letícia. A Letícia tinha dúvida, comentou aí, foi bem rapidinho. Ei, Felipe, Opa, manda. aquele negócio que o senhor disse, que tem um tempo para poder ele fazer a atividade, o processamento, né? Isso. Aí é por isso que às vezes a internet tá um pouco lenta, ou às vezes buga alguma coisa, aí ele não fica tentando para sempre. Ele tenta, e uma hora ele desiste. É porque é o seguinte, Marco, deixa eu tentar te explicar. Essa parte, né, não tem muito a ver com a internet, né? Vamos deixar a internet aqui um pouquinho de lado, certo? Aqui no cantinho, já que eu trago ela de volta. Esse timeshare, esse compartilhamento de tempo, ele faz uma correlação ao tempo em que o processador utiliza para executar uma tarefa. Por exemplo, se eu vou abrir o meu CorelDRAW, né, no computador, ele é um software pesado, certo? E aí vamos supor que ele demora 10 segundos para abrir, certo? Ele é um pouquinho pesado. Certo? O meu sistema operacional, ele tem que fazer um compartilhamento de tempo do modo em que eu possa também abrir o Word ao mesmo tempo. O Word ele é mais leve que o CorelDRAW. Então, se eu tiver um compartilhamento de tempo, né, eu consigo fazer a multitarefa. Então, o tempo ele não é destinado a algo exclusivo a partir de agora, né? Ele é destinado a um compartilhamento. Então, cada um tem um pedacinho de tempo do processador, tá? Então, eu consigo ir executando, fazendo uma seleção, um escalonamento, né? A palavra mais adequada. É um escalonamento das tarefas a serem executadas. Isso aqui a gente estuda bastante em sistemas operacionais, quando a gente pega ele bem nas entranhas do sistema operacional, para poder entender como isso funciona, tá? Quanto à internet, trazendo a internet de volta, tá, Mário? Se ela ficar lenta, eu posso ter alguns problemas. Primeiro, em relação ao seu link de conexão, porque a resposta pode estar lenta, né? Então, para você verificar se essa resposta está lenta, né? Basta você ir lá no prompt de comando, né? Dar o Windows R, CMD, ok? E aí você dá um ping, né? Deixa eu até mostrar aqui para vocês ficarem cientes, né? Para ficar bem legalzinho. Vou mostrar aqui, né? Você vai lá no prompt de comando de vocês dão o comando ping. E aí digita, certo? O endereço que você quer. Então, por exemplo, eu vou dar um ping aqui no Google, né? Pronto. Olha aí. Então, eu tenho aqui, ó. Observe que eu tenho um tempo de resposta, ó. Bem aqui, ó. O tempo. 68, 95, 106, tá? Então, eu tenho um tempo médio de resposta de 87 milissegundos, ok? Para essa resposta do Google. Mas isso, gente, vai em relação a diferentes sites, né? Por exemplo, deixa eu pegar aqui um site bem distante, né? Vou pegar aqui o site do governo federal da Itália, né? É www.governo.it. Então, vou dar aqui um ping, ó, só para a gente fazer essa verificação. Opa. Ping, vou pingar aqui no www.governo.it. Certo? Olha aí, ó.
Eu tive um tempo aproximado, mas por quê? Porque são dois, né? São dois links externos, tá? Eu tenho o google.com e tenho o governo.itália. Vamos pegar um link mais próximo. Vou pegar aqui o link da uva de Sobral, né? Vou pegar aqui o link. Ih, agora foi minha internet, ficou ruim. Enfim, Mário, deu para entender, né? Que esse tempo de resposta vai ser de acordo, né? Primeiro com a tua conexão e depois é que vai fazer a verificação como que tá o teu sistema, tá? Eu tive uma perca de pacote aqui. Beleza, professor. Beleza? Respondi aí? Tirei a dúvida? Sim, senhor. Depois, quando a gente estiver em rede, a gente estuda um pouquinho mais sobre esse PIN. Mais alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Silêncio. Favorável. Está favorável. Professor, Oi. eu só queria saber o que era que a máquina do Alan Turing fazia de verdade. O que é que ela fazia? Ela pegava uma mensagem encriptada do código dos alemães, né? E estabelecia um padrão e conseguia traduzir essa mensagem, tá? Então, por exemplo, o que é encriptar, né? Ou criptografar, certo? Você pega uma mensagem, embaralha ela, né? Mas para você embaralhar, você tem que ter uma chave para desembaralhar depois. Ok? Então, eu embaralho aqui e jogo para uma pessoa. Só que eu também tenho que mandar uma chave para quando chegar lá, essa pessoa desembaralhar. Tá? Porque isso, a criptografia, ela foi muito importante nessa época por causa disso, né? Eles mandavam, só quem conhecia o padrão para destravar a mensagem eram os próprios alemães. Aí o que foi que o Turing fez? Ele conseguiu, né, estabelecer um padrão entre as mensagens, certo? E aí ele conseguiu traduzir, né, pegar o padrão de encriptação, certo? E colocar na máquina dele. E aí ele foi desvendando as mensagens entre os alemães, eles conseguiam saber onde que os alemães estavam com os submarinos, porque na época da guerra, os americanos, eles não tinham submarinos, certo? E aí eles sofriam muito, nem radar, né? Eles sofriam muito com os alemães, porque os alemães, eles tinham uma frota imensa de submarinos, e toda a vida que os Estados Unidos mandavam mantimentos para a Inglaterra, né? Os submarinos alemães destruíam os navios no meio do caminho, no Oceano Atlântico, né? E aí, depois que os Estados Unidos começaram a implementar o radar, começaram a ver onde que estavam, né? Toda a história da guerra mudou, né? E aí o Turing conseguiu, por outro lado, desvendar esses códigos alemães. Enfim, a guerra, se você for estudar realmente tudo que foi de tecnológico, de aconteceu lá na guerra, é algo muito interessante, tá? Fica aí uma dica para vocês, tá? E quanto ao filme, que eu disse que eu ia deixar como dica, né? Deixa eu só pegar aqui o nome do filme que eu acabei esquecendo. Poxa vida, deu branco agora o nome do filme. É Jogo da Imitação, pronto, lembrei. Tá? Então, se vocês quiserem assistir aí, tem na Netflix também, tem em vários lugares aí, fazer o download, tá? Fica aí uma dica bem legal para vocês assistirem um Jogo da Imitação. Vocês vão entender toda uma história, um contexto de guerra, um contexto de tecnologia, tá? Mas eu digo uma coisa, se você nunca assistiu, assista uma vez, depois você assista novamente para você poder compreender todos os fatos, tá? É um filme muito bom. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Então, tem uma atividadezinha aí para vocês, tá? Isso, Adrian, Jogo da Imitação. Tem uma atividadezinha aí para vocês fazerem, tá? Aí no decorrer dessa semana, tá, pessoal? Então, vou deixar vocês liberados agora, tá? Para vocês irem lá trabalhar na nossa avaliação de gestão do tempo. Eu deixei uns recadinhos para vocês, certo? Que
a avaliação, né, ela é um tanto quanto subjetiva, então vai depender muito da resposta de cada um, tá? Então tomem muito cuidado com os plágios, com as cópias indevidas, né? Que eu vou saber bem direitinho como é as cópias de vocês. Tranquilo? Sejam honestos com vocês e comigo mesmo. Beleza? Sim, senhor. Vamos fechar por aqui hoje essa parte introdutória. Semana que vem a gente já começa com o sistema binário, certo? E aí na semana seguinte a gente já vai para álgebra booleana. Tranquilo? Delícia. Tranquilo. Show de bola. Então vou Tranquilo. só parar aqui a gravação para a gente fazer a frequência, tá? Belezinha? Eu já fiz a frequência, Felipe.